Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Os discípulos, quando saíram para evangelizar, eles levaram o evangelho para muitos povos e fizeram a mesma coisa. Ensinaram outras pessoas a rezarem. Muitos dos que receberam o evangelho de Jesus eram pessoas comerciantes. Por onde eles viajavam, eles levavam aquilo que aprenderam de Jesus e também um modo novo de rezar. Deste modo, o evangelho, por exemplo, chegou à atual França, que naquele tempo se chamava Gália. O principal missionário daquela região foi o bispo Irineu. Irineu foi discípulo de Policarpo, bispo de Esmirna, que foi discípulo do evangelista João, aquele que na última ceia apoiou a sua cabeça no peito de Jesus. Lá em Esmirna se falava grego, Policarpo falava grego, o seu discípulo Irineu também falava grego. E ele foi enviado a Lyon, no outro extremo do Império Romano, e ali ele pregou o Evangelho. Ele aprendeu a língua daquela região e depois ele se tornou um teólogo que falava em língua latina. Depois, naquela região, houve um outro grande evangelizador, já no século IV, chamado São Martinho. Eles evangelizaram, eles ensinaram a rezar. Como é que se reza a oração de Jesus nessa região que foi evangelizada pelo discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, nesta região onde foi evangelizada pelo bispo São Martinho? Como se reza o Pai Nosso em francês? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amém. Ô Zé, é interessante. Você me pediu esta oração do Pai Nosso em francês, mas eu preferi colocar o texto lá embaixo dos meus olhos porque por medo de esquecer. Claro que eu não esqueci esta oração na minha língua materna, mas depois que eu voltei do Brasil, sempre quando estou sozinha, rezo o Pai Nosso em português. Por exemplo, no final da minha oração pessoal, pela manhã, sempre termina com o Pai Nosso em português, não é mais em francês. É assim. Interessante, irmã Catarina, porque eu escutei muito dos alemães que eles diziam assim: Schimpfen, beten und zahlen gehen am besten in Muttersprache. Que xingar, rezar e contar, isto vai sempre melhor naquela que é a nossa língua mãe. Interessante é notar que você na sua oração também adota uma nova língua, que não é aquela sua língua mãe, mas foi na língua que você ajudou na evangelização, a língua portuguesa. Será que é porque a missão começou a te regenerar e te deu capacidade interior de uma nova língua? Minha amiga, meu amigo, a sua oração vai mudando também as suas estruturas mentais? Quem ensinou você a rezar? Quem você ensina a rezar?